A paz do Senhor, irmãos. Eu decidi contar um testemunho meu, que é um testemunho de resposta de oração com muitos detalhes. Meu nome é Lúcia, eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, filial Largo do Bicão. Esse testemunho tem a ver com a minha avó. A minha avó já estava farta de dias, com 99 anos, e eu venho de uma família que vem sendo liberta da idolatria. E ela era uma mulher que veio de Portugal para o Brasil com muito esforço e com o próprio braço construiu 5 casas. Ela saiu da terra dela e da parentela dela e veio para uma terra que Deus veio mostrar para ela, que foi o Brasil. Aqui, lá em Portugal, ela teve 4 filhas e uma brasileira, que é minha mãe. E foi uma mulher muito dedicada à família. Em meio de dificuldade e adversidade, não se deixou abater. E já no final da vida dela eu me converti. Então Deus proporcionou ficar desempregada e eu sentava ao lado dela para ler a Bíblia para ela. E ali eu e minha prima, que morava também mora distante um pouco do Rio de Janeiro, que é cristã, vinha visitá-la também com as filhas e dar um pouco de amor. E ela tinha consciência que era pecadora, porque ela dizia: quem sou eu para ver Jesus Cristo? Ela sabia que os pecados que ela havia cometido em vida podiam impedi-la de herdar a salvação. E um dia ela aceitou Jesus e Deus começou a tratar, feriu ela no fêmur, ela parou de andar porque ela tinha muito vigor e força, ela era completamente saudável. E com essa ferida no fêmur, ela foi ficando acamada e foi nesse momento que eu comecei a ler a Bíblia para ela. E ela morreu com 99 anos, farta de dias, quase fez 100, faltou poucos meses. E o que acontece? Como minha família vem sendo liberta da idolatria, das imagens de escultura, eu tinha uma preocupação de honrar minha avó, para que ela não fosse sepultada em qualquer cemitério, porque às vezes até no momento da morte, no país que a gente vive, a família fica passando por dificuldade, às vezes no ML tem algum problema, ainda tem os malfeitores, às vezes que exigem alguma propina para antecipar alguma coisa, é um momento de muita dor. Então, um dia eu ouvi uma palavra que foi Gênesis 23, que fala sobre a morte de Sara, e é onde Abraão comprou uma sepultura para enterrar Sara, e ela diz assim: e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na cidade de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus. És no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te venderá uma sepultura para que enterres o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante da minha face, ouve-me, falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço e posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron o heteu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et e de todos que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu morto.
Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom: aos ouvidos do povo da terra dize: mas se tu está por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo e eu darei, toma-o de mim, e eu sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que isto é entre mim e ti, sepulta o teu morto. Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correspondentes entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estavam, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos os que estavam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que neles estavam se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. O que essa palavra tem a ver com a minha avó? É que quando eu percebi que ela estava ficando enfraquecida e Deus, ele avisa tudo o que vai fazer antes de fazer, ele tinha me avisado que ia recolher minha avó, eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor preparasse um cemitério e, se possível, fosse o Jardim da Saudade, porque o Jardim da Saudade, ele parece que tem um pasto verdejante, ele é todo gramado, as sepulturas são no chão, não tem imagem de escultura, não tem culto a outros deuses no requisito da apresentação dele. E quando eu li essa palavra, eu falei: o Senhor, Abraão comprou uma sepultura para sepultar Sara. O Jardim Saudade é tão caro, eu não tenho condições de honrar a minha avó nos últimos dias de vida dela, por tudo que ela fez pelas filhas, por tudo que ela fez pelos netos. Eu não tenho condição financeira de fazer isso, e ela já vai ser sepultada. E ela foi tão vitoriosa em vida, foi tão forte, trouxe ensinamentos, foi com a minha avó, mesmo ela sendo educada na igreja católica, foi com ela que eu aprendi a orar o Pai Nosso. Isso eu nunca vou desprezar. E agora é hora do fim dela encontrar com o Senhor, e eu não tenho condições financeiras de pagar um Jardim da Saudade. E comecei a orar ao Senhor em cima disso. E para minha surpresa, Deus levantou uma prima minha que tem condições financeiras muito melhores do que a minha, porque Deus faz como Ele quer, e que Deus abençoe essa minha prima para todo sempre. E ela, sem saber o que estava fazendo, era a resposta de uma oração minha. Ela mora em outro estado, ela mora na capital de São Paulo. Ela começou a movimentar uma documentação com a irmã dela para comprar um jazigo no Jardim da Saudade, aqui no Rio de Janeiro, e que nesse jazigo pudesse ser sepultada toda a família. E eu falei: Deus, o Senhor é fiel, o Senhor ouve a oração. E antes mesmo de Deus, anos antes de Deus recolher minha avó, a minha família já tem um jazigo no Jardim da Saudade. Inclusive é no mesmo... Deus é tão maravilhoso que é no mesmo cemitério onde o meu pastor, José Santos, que foi meu primeiro pastor antes do pastor Silas Malafaia, está sepultado. E lá, depois de algum tempo, Deus chamou a minha avó e ela foi sepultada. Depois chamou o meu tio e meu tio foi sepultado. Eu entendo que, se depender da vontade de Deus, toda a minha família vai ser sepultada no mesmo jazigo que ficou sendo da nossa família. Eu sou de uma família muito humilde, muito simples, com poucas condições financeiras, mas Deus levantou minha prima naquele momento para atender o desejo do meu coração, que era dar um enterro de honra para minha avó.
Essa minha prima também, todo tempo, enquanto minha avó estava passando por momentos do leito dela, que foi na própria casa, honrou a minha avó com enfermeiros, honrou minha avó com um colchão maravilhoso para que ela pudesse ficar acomodada. E toda a minha família se movimentou em favor da minha avó. E o que eu pude fazer era orar, porque eu não tinha condições. Então, irmão, não deixa de orar. Orar sem cessar, porque Deus, ele se preocupa com os detalhes. Ele se atenta aos detalhes. Abraão comprou uma sepultura para enterrar Sara e deixar aquela marca ali naquela cidade onde ele estava ali de passagem. E eu não sei o que você está orando, mas creia que o Senhor está ouvindo e Ele vai te responder, ainda que seja uma cova, uma sepultura para você enterrar o seu morto. Alguém muito querido que você tenha, talvez você esteja passando por um momento de tristeza agora, que Deus recolha alguém na sua vida e você talvez não tenha condições financeiras de pagar um enterro ou um velório. Você creia que o Espírito Santo de Deus, através da sua oração, vai honrar o velório e o sepultamento dessa pessoa querida que você tem no seu coração. Já tem alguns anos que a minha avó morreu. O Espírito Santo há pouco tempo vem me incomodando para eu contar esse testemunho. Eu achei importante contar esse testemunho, sim, porque Deus, Ele é lindo, Ele vela pela sua palavra. Ele fez com Abraão, Ele fez comigo, fez com a minha avó, fez com a minha família. E depois que minha avó já foi sepultada, o meu tio já foi sepultado e foi sepultado no mesmo lugar. E aí eu fico imaginando que naquele grande dia onde os mortos vão ressuscitar diante de Deus, se Deus proporciona, não sei se vai ser assim, mas eu aqui, na minha imaginação pequena, se Deus proporciona no mesmo sepulcro toda a minha família se levantando para o julgamento, para o juízo junto, e Ele vindo buscar, porque Ele diz na sua palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele me fez uma promessa. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Creia, o que está na palavra vai se cumprir. Ele é Deus fiel e zeloso. Ele cuida dos corpos que estão em decomposição no cemitério, que são deles. Satanás não pode tocar em nenhum corpo, ainda que esteja em putrefação. O Senhor não permite que nenhum dos seus corpos sejam tocados. Ele não permite que nenhum dos seus ossos sejam tocados. O inimigo não tem poder de tocar naquilo que é do Senhor, porque o que é do Senhor é santo. E sede santos como eu sou santos, vocês são santos. E esse é um dos primeiros testemunhos que eu estou contando aqui do que Deus fez em tanto tempo que eu estou na casa dele. Eu espero que você tenha tido a graça do Senhor de ouvir esse testemunho até o fim. É uma coisa simples, mas é para a glória de Deus. Um grande beijo a você, irmão.